Shalom, irmãos. O meu canal, né, em tempos de angústia vamos falar de esperança, nasceu no período da pandemia, né, de Covid. E o nome tem tudo a ver com o momento, né, que estávamos passando, um momento de angústia, a princípio não sabíamos do que se tratava, algo desconhecido, e isso causava, né, obviamente, muita angústia. Mas em tempos de angústia, vamos falar de esperança. E daqui para frente, o retrato é angústia. Ah, você é pessimista. Não, eu sou realista. Eu leio as Sagradas Escrituras e eu sei, né, que a angústia, ela daqui para frente só vai aumentar. Mas o que nós temos que entender, irmãos? Que nós temos um Deus, um Pai, um Todo-Poderoso, um amigo, um Rei que nos protege, que nos guarda. Obviamente, para todos aqueles que desejam estar sob o seu governo teocrático. E eu quero ler aqui no livro de Sabedoria, no capítulo 3, verso 1, por que eu vou ler isso? Para que vocês entendam, irmãos, e tirem essa mentira que o próprio sistema religioso colocou, que os ímpios, existem duas formas de ímpio, né? O ímpio, já expliquei aqui, semente da serpente, irreconciliável. E o ímpio, aquele simplesmente que ainda não crê na palavra, não crê no sacrifício de Yahushua, é mundano, continua praticando, né, as obras da carne. Esse ainda tem chance de salvação. Mas o ímpio, semente da serpente, não tem salvação. Certo? E aqui, na Bíblia de Jerusalém, o livro de Sabedoria, ele vai falar uma comparação entre a sorte dos justos e a dos ímpios. A vida dos justos está nas mãos de Deus, de Yahweh, de Yud-He-Vav-He, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A vida dos justos está nas mãos dele, do Todo-Poderoso. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer. Sua partida foi tida como uma desgraça, sua viagem para longe de nós como um aniquilamento, mas eles estão em paz. Aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. Por quê, irmãos? Porque por mais que o nosso corpo físico padeça, nós iremos ser imortais. E foi para isso que o Todo-Poderoso nos criou, para a imortalidade. E o que tirou a imortalidade de nós? O pecado, a iniquidade, a transgressão aos mandamentos. Por um pequeno castigo receberão grandes favores. Deus os colocou à prova e os achou dignos de si. Deus os colocou à prova e os achou dignos de si. Então aqui está dizendo no verso 1 que a vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. E aqui embaixo ele diz que os colocou à prova. Então quer dizer que o fato de você ser um justo não isenta de passar por provas. Examinou-os como ouro no crisol e aceitou-os como perfeito holocausto, perfeito sacrifício. No tempo de sua visita, resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. Quem que é considerado como palha, irmãos? Quem é considerado como palha? O joio.
O joio, ele é palha, ele não tem semente, ele não tem fruto, ele é só palha. E nós seremos essas fagulhas de fogo no meio da palha, ou seja, nós incendiaremos o joio. Julgarão as nações, isso tudo os justos, certo? Dominarão os povos e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade. Então, quem que compreende a verdade, irmãos? Aquele que confia no Todo-Poderoso. E os que são fiéis permanecerão junto a ele no amor, pois graça e misericórdia são para os seus santos, e sua visita é para os seus eleitos. Mas os ímpios serão castigados segundo os seus raciocínios. Desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. Tá? Então, os ímpios serão castigados segundo os seus raciocínios, ou seja, aquilo que eles construíram, segundo a base com que construíram as suas vidas, assim serão castigados. Desprezaram o justo, aqui podemos falar o justo como Yahushua, né? O Mashiach, e se afastaram do Senhor. Vamos ver o que diz aqui, ou o que é justo, né? Eu vejo aqui, quem foi o justo? O justo. Yahushua, tá? Então, os ímpios desprezam o justo e se afastaram do Senhor. Desgraçados os que desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, desprezam Eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre a família celestial e falo a questão deste artigo colocado na frente da palavra sabedoria, que é uma personificação. Então, aqui é uma pessoa, sabedoria, a Ruach HaKodesh. Então, desprezaram a Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, e a disciplina que vem dela. Sua esperança é vã, suas fadigas sem proveito, suas obras inúteis. Suas mulheres insensatas, seus filhos depravados, sua posteridade maldita. Feliz a estéril imaculada que desconhece a união pecaminosa, obterá seu fruto na visita das almas. Feliz também o eunuco que não cometeu crimes com suas mãos, não teve maus desejos contra o Senhor. Por sua fidelidade receberá uma graça especial e um quinhão apetecível no templo do Senhor. Pois o fruto dos trabalhos honestos é cheio de glória e imperecível é a raiz da inteligência. Os filhos dos adúlteros permanecem imaturos, desaparecerá a posteridade de uma união ilegítima. Ainda que tenham vida longa, ninguém deles fará caso e no fim sua velhice será sem honra. Se morrem cedo, não terão esperança nem consolação no dia da sentença. O fim de uma geração perversa é cruel. Deixa eu ver aqui para onde nós vamos aqui. Vamos continuar aqui no 4. É melhor possuir a virtude, mesmo sem filhos, a imortalidade se perpetua na sua memória. Deus e os homens a conhecem. Presente a imitam, ausente a deploram. Na eternidade triunfa, coroada, vitoriosa, numa luta de límpidos troféus. A posteridade, presta atenção nisso, inumerável dos ímpios, não prosperará. Irmãos, por mais que eles achem esses ímpios, né, semente da serpente, que eles achem que eles estão triunfando, tá? Que eles estão prosperando em seus desígnios, isso eles próprios foram iludidos pelo pai deles, né? Já que ele é o pai da mentira. Então, eles pensam que toda essa sentença que foi decretada contra eles, isso não vai acontecer, que eles vão triunfar, né? Que eles vão conseguir sabotar, essa é a palavra, sabotar esta sentença. Mas estão enganados, né?
Então, a posteridade inumerável dos ímpios não prosperará, nascida de ramos bastardos. Então, são filhos, ramos bastardos. Não se arraigará profundamente, nem terá bases firmes. Eu já falei aqui que nós somos considerados como árvores, né? Então aqui tá falando justamente disso, tá? Nascida de ramos bastardos, não se arraigará, ou seja, não vai ter raízes profundas, não vai ter bases firmes. Se por algum tempo reverdecem os seus ramos, sem solidez será sacudida pelo vento, desenraizada pelo fragor dos furacões. Os ramos, nem bem desenvolvidos, serão quebrados, o fruto será inútil, intragável, de nenhuma serventia. Pois os filhos que nascem de sonos ilegítimos são testemunhas da perversidade de seus pais quando eles forem julgados. A morte prematura do justo. O justo, ainda que morra cedo, terá repouso. Velhice venerável não é longevidade, nem é medida pelo número de anos. As cãs do homem são a inteligência e a velhice, uma vida imaculada. Agradou a Deus, Deus o amou. Vivia entre pecadores, Deus o transferiu. Olha só isso, tá? Então, muitas vezes a gente não compreende, né? Por que alguém parte tão cedo ou alguma coisa assim, né? Se ele agradou a Deus, Deus o amou, se ele vivia entre pecadores, Deus achou melhor o transferir. Isso é muito, muito, muito bonito. Arrebatou-o para que a malícia não lhe pervertesse o julgamento e a perfídia não lhe seduzisse a alma. O Pai nos ama tanto, irmãos, que Ele nos poupa de quem sabe ali para frente. E como Ele é onisciente, Ele sabe que a gente corre o risco de perder a salvação, Ele nos leva antes. Pois o fascínio do mal obscurece o bem e a vertigem da paixão perverte um espírito sem maldade. Amadurecido em pouco tempo, atingiu a plenitude de uma vida longa. Sua vida era agradável ao Senhor, por isso saiu às pressas do meio do mal. As multidões o veem, mas não entendem, nada disso lhes ocorre à mente. Que graça e misericórdia são para os seus eleitos, e sua visita para os seus santos. Irmãos, guardem estas palavras no coração. Em tempos de angústia, essa é a esperança que nós temos. Graça e misericórdia são para os seus eleitos e sua visita para os seus santos. Amém? O justo que morre condena os ímpios que vivem, e a juventude em breve consumada, a velhice longa do injusto. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, muito longeva, né, uma idade bastante avançada. Na verdade, a gente diz, ai, que bênção, né? Muitas vezes não é bênção, irmãos. Não é bênção, tá? Aqui tá dizendo, a velhice longa do injusto, né? Como diz a palavra, passando dos 70 a 80 é cansaço e enfado. Eles veem o fim do sábio sem compreender a vontade de Deus sobre ele, porque o pôs em segurança. Viram-no com desprezo, mas o Senhor se rirá deles. Logo se converterão num cadáver desonrado, numa ignomínia entre os mortos para sempre. Ele os jogará cabeça abaixo, mudos, prostrados, sacudirá seus fundamentos, serão completamente devastados, viverão na aflição, desaparecerá a sua memória. Quando forem prestar contas de seus pecados, virão cheios de terror e seus delitos os acusarão frontalmente. Então é isso que vai acontecer, tá? Agora eles se acham os próprios, se acham deuses, né? Porque eles entraram na mentira do pai deles que diz, né? Quando ele falou para Eva,
Deus disse, né, para vocês não comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, para que vocês, né, não venham a conhecer, ter os seus olhos abertos e venham a ser como deuses. Esse é o discurso até hoje que ele faz para os seus súditos, né? Então, vocês serão como deuses, né? Só que quando eles se derem por conta que eles não são nada, né? Diante do único que é, do eu sou, aí eles vão ficar cheios de terror e os seus delitos os acusarão frontalmente. Capítulo 5. De pé, porém, estará o justo em segurança. Vamos ver o que ele diz aqui do justo. Nada muito que a gente não saiba. Então, de pé, porém, estará o justo. Aqui antes ele falou que prostrados, né, comparecerão em julgamento os ímpios. E aqui de pé estará o justo, em segurança, na presença dos que o oprimiram e dos que desprezaram os seus sofrimentos. Irmãos, essa elite satânica eu quase consigo enxergar isso tudo, sabe? Nesse dia aqui que está descrito aqui. Todo orgulho, toda soberba, toda arrogância vai ser destronada e eles vão, sabe, ficar prostrados diante daqueles que eles trouxeram tantos fardos, trouxeram tanta angústia, não deram, né, desprezaram os seus sofrimentos. E é isso que vai acontecer, irmãos, guardem esta palavra. Por mais que aqui a gente esteja passando por angústias, sofrimentos, tribulações, nós temos que ter uma visão além do que esse mundo nos mostra, mas o mundo vindouro, aquilo que nós vamos herdar, a vida eterna. E lá, irmãos, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. Não desanime. Essa é a palavra para hoje. Não desanimem, não percam a esperança, não se amedrontem, mas blindem-se com o sangue de Arushu e segurem na mão de Yahweh, o Todo-Poderoso. Se apoiem com Aruach HaKodesh, a nossa mãe querida. Não desfaleçam. Vendo-o, serão tomados de terrível pavor, atônitos diante da salvação imprevista. Dirão entre si arrependidos em soluços e gemidos de angústia. Esse arrependimento aqui não adianta de mais nada, irmãos, porque eles já estão sendo julgados. E mesmo porque essa semente maligna, esses caimitas, eles são irreconciliáveis. Este é aquele de quem outrora nós ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós insensatos. Porém, irmãos, lembrando que neste julgamento estarão ímpios que não são semente da serpente, mas que desprezaram o justo. Tá? Ou seja, desprezaram o derramamento de sangue do nosso Mashiach e Yahushua, desprezaram o Pai. Estarão junto, então, as duas classes de ímpios no julgamento, né, para a perdição eterna, para a queima da palha, né, esses ramos bastardos, essa palha será juntada e queimada. Este é aquele de quem outrora nós ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura e seu fim infame. Aqui é justamente falando de Yahushua. A palavra fala, né, que o Mashiach sofreu todo tipo de humilhação, de insulto, de escárnio, né? E aqui está dizendo, este é aquele de quem outrora nós ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura e seu fim infame, né? Porque na visão deles, quem é o trouxa, né? Que vai morrer
por pecadores, né? É dessa forma que eles pensam, que bobalhão, que coisa mais sem fundamento, né? É assim que eles pensam, irmãos. É esse o pensamento dos ímpios. Como agora o contam entre os filhos de Deus e partilha a sorte dos santos, né? E dentre isso também nós estamos inseridos, porque aquele que quiser seguir a Yahushua, pegue a sua cruz também. Então quer dizer que cada um de nós tem que pegar a cruz, o madeiro, né? E o madeiro o que que é? Madeiro é humilhação, madeiro é escárnio, madeiro é dor, é peso, é sofrimento, tá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ele deixou para nós. Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu tenho servido ao Pai, eu creio no Mashiach Yahushua, e por que eu estou passando por tudo isso? Muitas vezes passa na nossa mente, irmãos, mas é isso, é necessário nós passarmos, porque esse é o fogo purificador. Existem dois fogos, o purificador, que ele vai tirar todas as impurezas daquele ouro, daquela prata, né? E tornar algo puro, sem nenhum tipo de impureza. Esses são os santos, os justos. O justo não está isento de passar por sofrimentos, por aflições, por angústias, não. Se alguém falou isso para você, é uma mentira. Muitas vezes o tema religioso prega isso. Entrou na igreja, sua vida virou um conto de fadas. Agora, do dia da manhã em diante, você não terá mais problemas, você não terá mais aflições. Aí o que acontece? Muito pelo contrário. Aí que o inimigo vem com força, aí que ele vem para te desanimar, aí que ele vem trazer angústias, tribulações, perdas financeiras, perdas muitas vezes de um ente querido, algo assim, irmãos, né, que faz parte desta prova que temos que passar, e a gente pensa, poxa vida, desde que eu aceitei, como a igreja diz, né, aceitar a Jesus. Desde que eu aceitei a esse Jesus, a minha vida piorou e muito. E o que acontece? Acaba apostatando, acaba desanimando, acaba desviando, né? Só que não é assim, é por isso que nós temos que ler as Sagradas Escrituras. Aqui está dito. Não foi omitido isso de nós, irmãos. O pai, ele é aquele pai carinhoso, aquele pai que senta com o filho e diz, filho, eu vou te explicar sobre a vida. Eu vou te dizer o que é a vida, como é a vida, para você se preparar para ela. E não aquele pai que coloca o filho num conto de fadas, né? Não mostra a realidade da vida, e quando o filho tem que enfrentar a realidade da vida, ele não suporta, porque ele não foi preparado para isso, ele não foi fortalecido, ele não foi forjado. O pai é assim, mas todo pai que faz dessa forma é amoroso, ele faz porque ama. Ele corrige e disciplina aqueles a quem ele ama. É isso que fala a palavra. Vamos continuar. Sim, extraviamo-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós não nasceu o sol. Cansamo-nos nas veredas da iniquidade e perdição, percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe o orgulho? De que nos serviu riqueza e arrogância? Tudo isso passou como uma sombra, como notícia fugaz, como o navio que singra as águas ondulosas sem deixar rastro de sua travessia, nem nas ondas a esteira de sua quilha, ou como o pássaro que voa pelos ares sem deixar vestígios de seu curso, o leve ar, fustigado pelas penas, fendido pelo vigoroso silvo, é aberto em estrada pelas asas, sem que se encontre algum sinal de sua rota, ou como a flecha disparada para o alvo, cicatriza no instante o ar ferido, ignorando-se o rumo que tomou.
Assim conosco. Mal nascemos, já desaparecemos, sem mostrarmos nenhum traço de virtude. Na malícia nos deixamos consumir. Sim, a esperança do ímpio é como a palha levada pelo vento, como a espuma miúda que a tempestade espalha. É dispersa como fumo pelo vento, fugaz como a lembrança do hóspede de um dia. Destino glorioso dos justos e castigo dos ímpios. Mas os justos vivem para sempre, recebem do Senhor sua recompensa, cuida deles o Altíssimo. Irmãos, não esqueçam disso. Tá? Os justos herdarão a eternidade, viverão com o Pai para sempre, né? Com a nossa família celestial. Recebem dele a sua recompensa, o seu galardão, e cuida deles o Altíssimo. Receberão a magnífica coroa real. E das mãos do Senhor o diadema de beleza, com a sua direita ele os protegerá, com o seu braço os escudará. Aleluia! Tomará a armadura de seu ciumento ardor, armará a criação para vingar os inimigos, vestirá a couraça da justiça, cingirá o capacete do julgamento insubornável, usará o escudo da invencível santidade, afiará a espada de sua ira implacável, a seu lado contra os insensatos, pelejará o universo. Certeiras surgirão rajadas de raios, voarão para o alvo do teso arco das nuvens. Sua funda lançará furiosa saraivada. Contra eles lufarão as ondas do mar, sem piedade os rios os afogarão. Um sopro poderoso se levantará contra eles e os dispersará qual furacão. A iniquidade fará deserta a terra inteira e a malícia derribará dos tronos os poderosos. Aleluia. Até aqui, irmãos. A iniquidade fará deserta a terra inteira e a malícia derribará ou derrubará dos tronos os poderosos. Irmãos, isso é promessa. E quem prometeu é fiel para cumprir. Então, em tempos de angústia, permaneça na esperança. Permaneça na esperança, e a esperança está aqui nas Sagradas Escrituras. Quando, infelizmente, né, irmãos, nem todo dia a gente está com aquele ânimo, com aquela coragem, com aquela força. Tem dias que a gente vê, parece que o mal triunfa, né, como a palavra acabamos de ler, né? O mal está triunfando, o mal está, sabe, mais do que nunca, né? Agora é de forma, eles não escondem mais os seus planos, eles querem a morte, né, do justo, só que de certa forma são tolos, porque se nós morrermos aqui, se este corpo morrer aqui, a nossa alma é o que importa, a nossa alma, né, e o nosso espírito voltando ao Pai. Então, permaneça na esperança. Amém, irmãos? Fiquem firmes, sejam fortes e corajosos, em nome de Yahushua HaMashiach.